O relógio marcava exatamente meio-dia quando a mansão se silenciou sob o peso do sol escaldante. Entre as paredes revestidas de mármore branco e jardins impecavelmente podados, a rotina parecia imutável, luxo absoluto, poder incontestável. Rafael Montenegro, o patriarca da fortuna, observava sua vasta propriedade do alto da varanda, impenetrável, imponente. Cada centímetro daquele domínio era a extensão de sua vontade e de seu controle. Porém, no subsolo daquela opulência, onde o concreto suava a umidade e a luz mal atravessava, um universo paralelo ganhava vida, a área de serviço. Ali, entre baldes, panos e um silêncio quase reverente, estava Marina. Seu uniforme gasto e surrado parecia destoar do cenário. Ela não era apenas a faxineira da casa, era uma presença quase invisível, uma alma que carregava para dentro daquele palácio seus próprios pedaços partidos. A vida lhe tinha dado pouco, mas arrancava dela uma dignidade silenciosa. Hoje, no refeitório dos empregados, o ambiente carregava algo diferente. Marina dividia seu almoço simples, um prato de arroz com feijão, um pedaço pequeno de carne, com um cão de guarda, Thor. O enorme animal, trancado do outro lado do portão metálico que separava o luxo do anonimato, recebia cada pedaço com uma fome tingida de lealdade silenciosa. Ela falava pouco, mas os olhos atentos observavam Rafael, que, do alto, a fitava impassível. O homem, acostumado a mandar e a ser obedecido, sentiu uma pontada obscura que misturava curiosidade e um estranho desconforto. Por que aquela mulher dividia sua pequena refeição com um cão? Um gesto de caridade? Talvez. Ou algo mais que escapava à sua compreensão. Ao descer os degraus em direção à área de serviço, o contraste saltava aos olhos, da riqueza das joias brilhantes aos cortes precisos da alfaiataria, para a simplicidade quase rude daquele ambiente abafado. Rafael sentia um desconcerto crescente. Marina nunca havia cruzado seu caminho diretamente. Para ele, ela era um detalhe, uma peça do tabuleiro invisível. Agora, aquele gesto inesperado a humanizava demais. Por que está dividindo seu almoço com ele? A voz de Rafael foi firme, quase um comando que destoava do tom carinhoso com que ela tratava Thor. Marina parou, olhou para ele, seus olhos carregados de uma determinação que parecia conter tempestades. Não era uma simples escolha, era uma necessidade, uma dívida invisível entre ela e o cão, que fora, talvez, o único que a salvara de dias mais sombrios do que os que ela sofria naquela casa. Ele me protege, respondeu ela pausadamente, a voz embargada, como se cada palavra desencadeasse lembranças que preferia manter enterradas. Rafael empurrou a porta do refeitório sem esperar convite. Thor rosnei baixo, desconfiado, mas não avançou. Algo no olhar de Marina o fez hesitar, um lampejo de um mundo que ele desconhecia por completo. Naquele instante, a mansão não era mais apenas um símbolo de poder frio. Era um palco onde segredos antigos e silenciosos começavam a emergir. O império de Rafael estava prestes a ser abalado por algo que ele jamais imaginara, a força de uma ligação invisível, entre uma mulher esquecida e o que, para ele, era apenas um animal. Mas quem, realmente, protegia quem? Quando o silêncio entre eles se tornou quase palpável, uma sombra passou pela janela. Rafael a viu claramente, uma figura que não deveria estar ali, um espectro do passado que parecia se mover nas bordas da mansão. Ele percebeu que aquele dia não terminaria como começara. Segredos enterrados sob o concreto e o ouro estavam prestes a emergir, e a escolha de uma decisão podia mudar tudo. O que Rafael faria com aquela revelação? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava, mas custaria caro demais para todos. Na próxima parte, a tensão cresce. A verdade sobre o vínculo entre Marina e Thor começa a se revelar, e um novo personagem surge das sombras, carregando um passado que ameaça incendiar a mansão inteira. Você está pronto para descobrir até onde o poder pode ir para esconder seus próprios fantasmas? O silêncio que pairava entre Rafael e Marina era tão denso que parecia dissipar o ar ao redor. Thor, deitado próximo, mantinha as orelhas erguidas, atento a cada movimento, cada suspiro, cada sombra que se movesse naquela atmosfera pesada. Rafael não tirava os olhos de Marina, como se tentasse decifrar um enigma que não lhe fora apresentado.
Por trás daquele olhar endurecido, ele via mais do que uma simples faxineira. Via uma mulher que escondia feridas profundas, feridas que refletiam uma luta diária pela sobrevivência. Mas ainda assim, sua mente insistia em compreender o porquê daquele gesto, tão simples, tão carregado de significado. Ele te protege, repetiu, quase como se tentasse provar a si mesmo que aquilo era real, que havia algo maior naquele elo. Por quê? Marina respirou fundo, os olhos fugindo por breves segundos para a janela que dava para o jardim impecável onde a mansão se erguia, orgulhosa e imponente. Ela não era feita para aquele mundo, mas, paradoxalmente, ele também estava prestes a desabar. Você vê esse lugar, senhor? Sua voz tornou-se firme. Para mim, essa casa é uma prisão dourada. Eu não sou invisível só porque tenho um uniforme sujo. Sou invisível porque ninguém quer ver o que está escondido atrás dessas paredes. Rafael apertou a mandíbula, um misto de irritação e curiosidade crescendo dentro dele. O poder que tinha era absoluto naquele império de concreto e mármore, mas não conseguia controlar essa marejada de perguntas. E ele? Apontou para Thor. O que ele tem que você precisa da proteção de um cão? Marina ficou em silêncio por um instante. A resposta estava lá, mas sua língua parecia pesada, presa a um passado que não queria reviver. Até que, finalmente, suas palavras romperam o muro da hesitação. Antes de vir para cá, eu não tinha ninguém. Perdi tudo o que amava, e o mundo me deu as costas. Ele apareceu no dia mais cruel da minha vida. Um cão surrado, tão abandonado quanto eu. Decidi cuidar dele como ele cuidou de mim. Não somos só eu e ele, senhor. Somos sobreviventes, e a sobrevivência exige lealdade. Rafael inclinou-se contra a porta, os dedos esculpindo sulcos profundos na madeira. Aquele mundo que ele dominava com um punho de ferro parecia de repente frágil, como cristal prestes a estilhaçar. O poder perdido diante da força bruta da vida real, uma força que não se comprava com dinheiro. Mas sua mente, sempre calculista, não permitia que ele se deixasse vencer pela empatia. Você sabe que isso pode complicar tudo, não sabe? Sua voz baixou, carregada de ameaça velada. Essa casa tem regras, e desafiar regras tem consequências. De quem você está protegendo, Marina? De mim? Ela fitou Rafael com intensidade, uma tempestade contida, uma defesa erguida contra um inimigo invisível. Não de você, senhor. Pausou, seus olhos brilhando com uma luz feroz. De quem não quer que ninguém saiba da verdade. A porta atrás de Rafael rangeu. Ele se virou abruptamente para a entrada da cozinha, onde a silhueta que ele vira na janela se materializava em forma humana. Um homem, alto, vestido com roupas simples, mas que carregava no olhar uma determinação cortante, um passado sombrio que prometia incendiar o presente. Quem diabos é você? A voz de Rafael ecoou, firme, sem medo. O estranho não respondeu imediatamente. Avançou alguns passos, seu rosto marcado por cicatrizes, não só na pele, mas na alma. Quando falou, sua voz era um trovão abafado. Alguém que sabe o que essa mansão realmente esconde. Alguém que veio cobrar. O ar ficou mais denso, o luxo contrastando de maneira cruel com a miséria que aquela figura representava. Um homem fora do lugar, um espectro do passado com contas a ajustar e segredos enterrados sob toneladas de ouro e mentira. Marina deu um passo à frente, o olhar inflexível como aço. Rafael percebeu ali uma aliança inesperada, um pacto silencioso que podia virar o jogo. O império começava a ruir. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ele julgava imutável estava sendo questionado na presença daquela mulher que dividia seu almoço com um cão e daquele estranho que era, claramente, um fantasma do seu passado. O poder não era apenas uma questão de controle. Era uma questão de escolha. Mas qual escolha ele faria? O relógio seguia. O destino sinalizava que a próxima jogada não cabia mais a ele sozinho, e a verdade, escavada no silêncio e na sombra, estava prestes a explodir. O passado saiu da escuridão para confrontar o presente. E a mansão, palco de poder absoluto, jamais seria a mesma. O jogo estava só começando.
Você está pronto para descobrir até onde o poder pode ir para esconder seus próprios fantasmas? A próxima parte revelará o passado obscuro do estranho, e o preço que Rafael terá que pagar para manter o controle de sua fortaleza. Não perca! O estranho permaneceu imóvel por um instante, como se medisse cada palavra antes de soltá-la no ar saturado daquela cozinha abafada. Seus olhos, profundos como abismos, encontraram os de Rafael com uma brutal sinceridade que cortava o brilho das joias no peito do poderoso. Meu nome é Elias, disse ele, com voz grave. E eu fui a última coisa humana que você pisou antes de se tornar esse monstro que agora governa essa casa. Rafael estreitou os olhos, a mandíbula tensa, esquecendo por um momento o luxo ao seu redor. Elias não era alguém comum, isso estava claro. Havia algo ali, uma sombra que arranhava o passado enterrado, um nome que Rafael ainda não queria ouvir, mas que estava prestes a destruir tudo. Marina, paralisada por segundos, respirou fundo, como se encontrasse na presença do estranho eco de uma dor antiga que nunca conseguirá fugir. Seu olhar, antes apenas de sobrevivente, agora carregava a inquietação da verdade que começava a emergir com força. O que você quer, Elias? Rafael perguntou, tentando manter o controle da voz, mas a serenidade era um véu raso demais para encobrir o medo que crescia dentro dele. Quero justiça. A palavra saiu pesada, firme, inabalável. Quero que você pague pelo que fez aqueles que não tinham voz, que você destruiu com impunidade enquanto construía seu império sobre mentiras e sangue. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. As paredes, testemunhas mudas do passado e presente, pareciam conspirar contra o dono daquela fortuna que agora se via acuado. Rafael sentiu o mundo desmoronar em torno de si, mas não era tempo de fraqueza. Você está prestes a cruzar uma linha que vai além do seu entendimento, retrucou ele, os olhos faiscando uma ameaça gelada. Essa casa não é seu palco para retaliações pessoais. Aqui, quem manda sou eu. Elias avançou um passo, o rosto marcante de cicatrizes se iluminando sob a luz bruxuleante. Ele não tinha medo. Era uma tempestade contida, pronta para explodir. Essa casa é uma prisão para muitos, cutucou, encarando Marina, e você, faxineira, sabe disso melhor do que ninguém. Marina encarou Rafael, um leve tremor na voz. Eu não sou invisível. Nunca fui. Só não podia dizer isso em voz alta. Rafael virou-se abruptamente para a janela, onde o jardim parecia tão distante do pesadelo que se desenrolava. O contraste entre as flores cuidadosamente podadas e o caos que aquele momento representava na mansão era cruel. Ele sentiu o peso da decisão que se aproximava, como se naquele instante o passado e o presente se chocassem e não houvesse escapatória. Elias, Rafael começou, a voz baixa, controlada. O que você realmente quer? Dinheiro? Poder? Vingança? O outro esboçou um sorriso amargo. Quero que você encare o que quebrou. Quero que a verdade venha à tona, mesmo que isso signifique que tudo o que você construiu desabe. Quero que você pague pelas almas que pisou. Marina deu um passo mais perto do estranho, firme, como se formasse uma muralha ao redor do homem que representava a única esperança de justiça naquele palácio de opulência e cinismo. Eu não vou fugir mais, disse ela com clareza. Nem para trás, nem para o lado. Rafael observou o movimento daquelas duas figuras, tão diferentes e ao mesmo tempo tão conectadas pela dor que não tinha lugar naquele mundo de aparências. Algo ruiu dentro dele. Uma chama que não esperava sentir, medo, talvez. Ou um estranho respeito. Você pode pensar que o poder te protege, disse Elias, a voz seguindo firme, implacável, mas há forças que ele não alcança. Forças que vêm do passado. Um estalo ecoou do lado de fora. Thor, o cão silencioso e fiel, soltou um rosnado baixo, alerta. A mansão, aquele colosso de concreto e segredos, parecia conter a respiração. Rafael virou-se para Marina, o olhar carregado de uma súbita vulnerabilidade que ninguém ali poderia imaginar. Você dividiu seu almoço com um cão porque sentiu que precisava dele, murmurou, quase para si mesmo. E agora, eu sinto que preciso de algo que nem sei explicar. Marina sentiu o peso dos olhos sobre si, um convite silencioso para que fizesse a escolha certa.
No fundo daquela casa, onde o luxo e a miséria se chocavam, uma nova aliança começava a se formar, por entre o medo, a dor e a esperança. Mas Rafael sabia, nenhuma escolha era sem consequência. E ele estava preso a um jogo cujo prêmio era sua própria alma. O relógio continuava a girar, impiedoso. O destino começava a traçar seus fios invisíveis, e a mansão nunca mais seria a mesma. O passado já não podia ser ignorado. E a pergunta que ficava era: até onde o poder pode resistir quando confrontado pela verdade? Na próxima parte, as máscaras começam a cair. Segredos enterrados emergem com força, e o preço da vingança ameaça destruir até mesmo quem busca justiça. Você está pronto para seguir com eles e descobrir onde termina o jogo do poder? Comente de onde você assiste e se acredita no destino. Rafael fechou os olhos por um instante. O ar ao seu redor parecia se condensar, quase sufocante. Aquelas paredes não apenas guardavam segredos, elas os alimentavam, os mantinham vivos como feridas abertas. Ele passará a vida inteira tentando apagar sombras que, agora, cresciam por entre os brilhos do seu império, tomadas por uma luz fria e implacável. Elias, ele começou, a voz firme, como quem deliberadamente segura uma tempestade. Você pode desejar justiça, mas acredita mesmo que encontrará redenção num confronto destinado a queimar tudo ao seu redor? O silêncio que se seguiu foi cortado pelo rosnado baixo de Thor, que avançou um passo, os olhos fixos no estranho. Marina observava a tensão crescer, cada respiração parecia um ponteiro girando em direção a uma explosão. Um duelo de olhares, um embate não apenas entre homens, mas entre seus passados desfigurados. Elias não recuou. Seu rosto era um mapa de cicatrizes que a dor esculpira, mas também de convicção. Aquele homem carregava uma avalanche, e nenhum muro de dinheiro ou riqueza seria capaz de conter seu ímpeto. Você esqueceu, Rafael, disse Elias, voz baixa, carregada de aço, que só se torna monstro quando nega a própria humanidade. Quando se esquece de quem era antes de tudo isso. Eu estive ali, e vi você se transformar naquilo que hoje tenta esconder. Mas eu não vou deixar. Não enquanto houver fôlego. Marina permaneceu imóvel, o coração dividido. A faxineira que conhecia o silêncio da casa como ninguém, agora era a ponte entre dois mundos, o do patrão que a desprezava secretamente e o estranho que lhe oferecia uma esperança quase impossível. Você não entende, disse Rafael, como se lutasse contra uma maré que o arrastava para o fundo. Aqui, o poder é arranha-céu e abismo ao mesmo tempo. Derrubá-lo é condenar todos que dependem dele, inclusive você. Não me importo, retrucou Elias, a fúria e a tristeza se mesclando em seu tom. Prefiro cair com a verdade do que viver na mentira confortável que você construiu. Marina respirou fundo, o olhar fixo nos dois homens, sentindo o peso da decisão que eles involuntariamente lhe impunham. Cada escolha ali não era apenas uma jogada de poder, mas uma sentença sobre quem seriam dali em diante. E eu? Sua voz saiu tensa, quase trêmula. Eu sou só uma faxineira. Mas não sou cega. Sei o que existe debaixo desses tapetes, e apontou para os pés de Rafael como se sua indignação pudesse perfurar o mármore do chão. Eu vejo medo que ninguém quer admitir. E não vou mais ser fantasma nesta casa. Rafael encarou Marina, surpreso. Não era habitual ver tamanha honestidade bruta em seus aposentos dourados. Ela, que dividira seus poucos pedaços de pão com um cão, agora revelou-se um recurso inesperado, talvez a única possibilidade de equilíbrio que lhe restava. Você está jogando com fogo, Marina, advertiu ele, a voz se tornando um sussurro ameaçador. Você pode até pensar que pode controlar a situação, mas esse fogo vai consumir mais que só a mim. Talvez seja hora de se queimar um pouco. Então, rebateu Marina, como se aquele simples desafio fosse um grito de liberdade preso há muito na garganta. Porque essa casa já está em chamas, Ralph. E você não está mais no controle. O nome que saiu dos seus lábios soou estranho, quase íntimo, numa casa onde formalidades e distância sempre foram armas tão afiadas quanto qualquer punhal. Rafael sentiu uma sensação estranha se apoderar dele, uma mistura de raiva, medo e algo que poderia ser remorso. Todo o seu reinado ameaçava ruir com aquela aliança que ele não escolhera, mas que escancarava uma verdade inescapável.
Elias observava tudo, um espectador sombrio e implacável, certo de que a tempestade que carregava não era mais solitária. Agora, tinha naquelas duas figuras a força para derrubar colossos. Então vamos colocar as cartas na mesa, disse Rafael, com voz dura, num tom que era quase um convite e uma ameaça. Quem está do seu lado, Marina? Quem você vai proteger quando tudo desabar? Marina não hesitou. Eu vou proteger a verdade. E o que restar da minha dignidade? Um silêncio mortal se instalou. A mansão, que tantos anos fora símbolo de poder absoluto, agora parecia uma prisão prestes a desabar sobre seus próprios ocupantes. De repente, a luz falhou por um instante, mergulhando a cozinha em meio escuro. Thor avançou, sentindo algo que ninguém via, o presságio de que aquela noite seria a primeira de muitas batalhas. Rafael olhou para Elias, depois para Marina, e seu rosto se distorceu numa expressão que misturava dor e decisão. Se vamos jogar esse jogo, que seja com todas as cartas, murmurou ele. Mas saiba, o preço da verdade pode ser a própria destruição. Elias sorriu, frio, satisfeito. Então, Ralph, que comece. A mansão exalava tensão e destino. O luxo e o silêncio ruíam sob o peso das escolhas feitas. O passado mostrava os dentes, pronto para morder fundo. A virada não estava apenas no que seria revelado. Estava naqueles que ousariam enfrentar o próprio abismo. Rafael, Marina e Elias estavam prestes a descobrir que, na guerra entre poder e verdade, nenhum deles sairia ileso. E você, que acompanha essa história, sente o tremor da virada? Está pronto para o próximo capítulo, onde as máscaras começarão a cair e a verdadeira face do poder será revelada. A próxima parte não será apenas uma continuação, será o divisor de águas entre redenção e perdição. Não perca! A mansão suspirava sob o peso das tensões não ditas, cada corredor um calabouço onde segredos se enroscavam como cipós venenosos. Rafael caminhava até a cozinha com passos pesados, o rosto um mapa de dúvidas e decisões. Marina o seguia de perto, os olhos fixos nele, atentos a cada sutil mudança de expressão. Naquele espaço simples e esquecido, o luxo dava lugar à crueza da sobrevivência. O cheiro remarido do almoço esquecido contradizia a opulência dos salões que acabavam de deixar para trás. Entre a louça suja e as marcas de uso, Marina dividia seu pão com Thor, o cão que nunca abandonava seu posto. Rafael parou no portal, congelado pela visão que por um instante pareceu dissolver todas as barreiras entre eles. Ela, com mãos calejadas e olhar sereno, compartilhava o pouco que tinha, não com alguém da mesma estirpe, não com um aliado poderoso, mas com o guardião silencioso da casa, um ser que parecia tão esquecido quanto ela. O silêncio carregava um peso inesperado. Rafael viu ali uma humanidade que nunca quis encarar, uma simplicidade tão pura que o incomodava, ferindo seu orgulho como uma lâmina invisível. Ele percebeu que aquela divisão, aquele gesto humilde, era o reflexo do que ele havia perdido e negado em sua trajetória. Thor levantou a cabeça e voltou os olhos para Rafael. O cão não rosnou, não ameaçou. Apenas olhou, como se lhe dissesse, ainda há algo para salvar aqui. Rafael fechou os olhos por um breve instante, e quando os reabriu, a rigidez de sempre cedeu lugar a uma decisão inédita. Ele se aproximou devagar, como quem avança em terreno minado. Marina não recuou. A confiança que pairava entre eles agora era uma ponte tênue e trêmula, um fio de esperança em meio ao caos. Por que você faz isso? Perguntou Rafael, a voz baixa, quase quebrada. Marina ergueu o olhar, firme, carregado de tudo que não pôde dizer antes. Por que ninguém mais vai cuidar disso? Respondeu, gesticulando para o cão e para o silêncio da cozinha. Ninguém mais vai cuidar de mim, nem dele, se você não fizer. Rafael sentiu como se tivesse sido desarmado por uma força que não estava nem no poder nem no dinheiro. Era algo mais profundo. Mais humano. Ele puxou uma cadeira, sentou-se sem cerimônia. Pela primeira vez, não buscou o controle. Deixou que o silêncio entre eles criasse espaço para o que viesse. Talvez, murmurou, com um esboço de hesitação, talvez eu tenha cuidado do que não devia. Talvez tenha cuidado demais do que só me afastou do que importa.
Marina franziu a testa, surpresa com a confissão velada. Você pode fazer diferente, Rafael, disse ela, quase um sussurro, como um segredo sagrado. Ele assentiu lentamente, mas por trás daquilo havia um turbilhão. Elias não estava longe, e o peso da escolha que vinha pela frente ameaçava engoli-los a todos. O relógio na parede marcou o tempo como um tic-tac mortífero. O passado já não era um fantasma distante, estava ali, naqueles olhos cansados, na sombra de um cão que não abandonava, no rosto de uma faxineira que se revelou muito mais do que parecia. Ficava claro para Rafael que não se tratava apenas de ganhar ou perder. Era uma questão de quem sobreviveria ao próprio preço da verdade. Ele se levantou, estendendo a mão para Marina, um gesto simples, mas carregado do peso da virada. Então me mostre. Mostre onde começa essa verdade que tanto teme e deseja. Marina pegou sua mão com firmeza, sentindo o tremor que havia entre eles. Não era confiança plena, mas uma aliança forjada no fogo da necessidade. No exato instante em que seus dedos se entrelaçaram, a porta principal da mansão rangeu, anunciando uma nova presença, inesperada, ameaçadora. O jogo estava só começando. E as peças, até então invisíveis, começavam a se mover em direções que nenhum deles podia prever. Mas a verdadeira questão pairava no ar, fria e implacável. Quem, afinal, estava disposto a pagar o preço da redenção, e se a redenção, de fato, ainda era possível? A mansão não era mais um palco de poder solitário. Tornará-se um tabuleiro onde coragem, medo e traição trançavam seus próprios destinos. Cada escolha carregava o peso de uma sentença. E cada segredo desvendado podia ser a última fagulha antes do abismo. Você está pronto para acompanhar a próxima jogada? O que será revelado quando as portas do passado forem escancaradas? A tempestade que se aproxima guarda mais do que vingança, ela traz a chance de reescrever destinos. Não perca! Comente de onde você assiste e se acredita no destino. A porta se fechou com um estrondo seco, ecoando pelos corredores vazios como um aviso, a calmaria tinha se dissipado. Do outro lado, alguém avançava na penumbra da mansão, passos calculados cortando os ecos de poder e medo. Rafael ainda segurava a mão de Marina, entrelaçados numa tensão silenciosa que falava mais do que palavras poderiam expressar. O rosto que surgiu na entrada da cozinha era inesperado. Uma figura que, por anos, se fez invisível para todos ali, menos para Elias. Era Ana, a ex-secretária que desaparecera misteriosamente meses atrás. Os olhos dela carregavam uma tormenta de segredos que ameaçavam desmoronar o frágil equilíbrio restabelecido. Eu sabia que vocês estavam mexendo com as coisas erradas. Sua voz era um fio cortante, carregado de rancor e aviso. Vocês não têm ideia do que despertaram. Rafael apertou a mão de Marina, a única âncora que encontrava naquele instante. Ana avançou, descendo os degraus da cozinha com passos firmes, seu olhar vasculhando cada ruga do rosto de Rafael, cada sombra no semblante de Marina. Vocês acham que o poder está só nas joias, no dinheiro, nos contratos? Disse, sua voz aumentando, revelando uma fúria antiga. O poder está no silêncio, no que escondemos nas sombras para sobreviver. E vocês abriram a porta dessa escuridão. Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. A suspeita que nascerá no olhar de Rafael se confirmava, algo maior, mais sombrio, estava prestes a emergir. Elias se aproximou, um sorriso torto desenhado no rosto, o sentimento de estar no controle, ainda que tênue. Ana, não faça isso, ele avisou, a voz baixa e ameaçadora. Você não sabe com quem está lidando. Mas Ana não se intimidou. No bolso do casaco, uma pasta preta saltou aos olhos de Rafael. Ele a reconheceu imediatamente, documentos, fotos, provas que poderiam destruir reputações, alianças, e até mesmo vidas. É exatamente por isso que estou aqui, afirmou Ana. Para expor tudo. Para terminar o que comecei e que vocês tentaram esconder. O silêncio retornou. Os três, agora um quarteto com Thor que os observava atento, carregavam o peso do destino nas mãos. O luxo da mansão não mais continha o que acontecia ali. Era apenas um cenário para um drama de poder, traição e redenção.
Marina, ainda presa à mão de Rafael, sentiu o conflito interno crescer. Devia confiar naquele homem que há pouco ameaçava sua integridade? Ou aceitar que talvez a salvação estivesse naquele inesperado acúmulo de antagonistas? A linha entre verdade e mentira tornava-se cada vez mais tênue, e o preço, cada vez mais alto. Rafael encarou Ana, a dureza apertando sua mandíbula. Qualquer palavra poderia ser o gatilho para um colapso irreversível. Ele sabia que o jogo mudará de tabuleiro, e que a próxima jogada decidiria quem ficaria de pé para contar a história. Mostre, murmurou ele, a voz baixa mas cheia de decisão. Mostre o que você tem, Ana. Que seja o começo ou o fim. Ana abriu a pasta com mãos trêmulas, revelando fotos que mostravam rostos conhecidos em momentos comprometedores, contratos falsificados, conversas secretas. A verdade que Rafael tentará esconder estava ali, escancarada sob a fraca luz fluorescente da cozinha. Marina ergueu a cabeça, enfrentando o rosto impassível de Rafael. Naquele instante, algo mudou entre eles. Não era mais o velho patrão e a faxineira invisível. Eram dois seres humanos diante do precipício de suas próprias escolhas. Thor latiu baixinho, como se sentisse a tensão no ar, ali entre o passado e o futuro. A casa parecia prender a respiração, aguardando a próxima sentença. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um barulho no corredor interrompeu tudo. A voz abafada de alguém se aproximava, rápida, quase furtiva. Vocês não têm ideia do que estão mexendo, sussurrou uma nova sombra que surgiu no limiar da porta. Era a voz de outro inimigo escondido. E ele está mais perto do que imaginam. Rafael trocou um olhar rápido com Marina. A aliança era frágil, o perigo, iminente. Cada um ali carregava seus próprios fantasmas, e os segredos não só ameaçavam suas vidas, mas a própria noção do que era justo ou cruel. O jogo ganhava contornos ainda mais sombrios. E a pergunta que todos evitavam persistia, cortando o ar pesado: até onde estão dispostos a ir para salvar o que resta da sua alma, ou destruir quem ousar trair? No silêncio que se seguiu, a tensão era tão densa que podia ser cortada com uma lâmina. Rafael apertou os dedos com força. Marina respirou fundo. Ana já abria a boca para revelar mais. Mas o próximo passo, aquele que definiria seus destinos, ainda estava nas sombras. E você, que acompanha essa história, sente o tremor da virada? Está pronto para o próximo capítulo, onde as máscaras começarão a cair e a verdadeira face do poder será revelada. Comente de onde você assiste e se acredita no destino. Ana engoliu em seco, o olhar incisivo encontrando o de Rafael. A folha que tremia em suas mãos carregava o peso do último segredo, aquele que poderia desmoronar tudo, ou, quem sabe, reconstruir. Um silêncio pesado se instalou. A mansão, com seus corredores imponentes, parecia ter encolhido, tornando-se uma prisão de verdades não ditas e escolhas torturantes. Vocês pensam que controlam o jogo, Ana começou, a voz rouca, tingida de uma frustração que parecia atravessar os anos de abandono e silêncio, mas na verdade, são apenas peões. Peões cegos, que dançam na ponta de uma faca. Rafael não desviou o olhar. A sombra que lhe cobria o rosto escondia mais do que cansaço, guardava uma decisão que parecia drenar cada gota de poder que lhe restava. Marina apertou a mão dele com força, o gesto preso naquele fio tênue entre a esperança e o desespero. Elias se afastou da parede, o sorriso predador escancarando a ameaça invisível que ele representava. Sua figura era a personificação da crueldade que o tempo não havia conseguido apagar, uma presença que impregnava o ar com veneno sutil. Ele cruzou os braços, como um juiz que já tivera tempo demais para ponderar sua sentença. Então me diga, Ana, Elias falou, a voz suave como um veneno letal, o que exatamente você pretende com essas fotos? Quer jogar todos na lama? Ou há algo mais? Algo que vocês dois ainda não entenderam. Ana respirou fundo, lutando contra o tremor que a dominava. O passado, como uma fera faminta, ameaçava devorá-la viva. Ou talvez fosse a expectativa de que aqueles rostos conhecidos, e suas falhas expostas, fossem o gatilho para uma mudança devastadora. Vocês têm algo maior em jogo, disse ela, com um olhar que se perdeu por um instante na penumbra da cozinha.
Algo que vai além das aparências, além das alianças forjadas no medo. Algo que pode destruir não só vocês, mas tudo que acreditam proteger. Rafael sentiu o mundo girar mais rápido. Cada palavra pesava toneladas. Ele se afastou, seus passos ecoando na sala como trovões abafados. O jogo se tornava mais complexo, mais cruel. Era o momento em que os verdadeiros rostos surgem, despidos das máscaras de conveniência. Marina, com Thor ao lado, segurou a respiração. A criatura parecia sentir o perigo, a tensão vibrando no ar. Ela sabia que sua vida, tão fugaz e invisível para aqueles que detinham o poder, estava agora entrelaçada num destino maior, um jogo onde o amor, o ódio e a sobrevivência se confundiam. Se isso é uma ameaça, interrompeu Rafael, a voz cortada pela decisão, então que venha. Estou cansado de viver na sombra do que não escolhi. Se é para cair, que caia sabendo que tentei fazer diferente. Um riso breve escapou dos lábios de Ana, carregado de descrença e esperança. A mensagem estava lançada. O tabuleiro se mexia, com ele, as vidas daquela casa entravam numa espiral onde nada mais seria o mesmo. Nesse instante, o som da porta que rangeu novamente cortou a tensão. Mas não era um inimigo que se aproximava. Era alguém inesperado, alguém que até então tinha estado escondido nas franjas do conflito. Vocês esqueceram de mim, disse a voz, firme, rouca, trazendo uma calma inquietante, mas eu nunca saí daqui. A luz se focou no rosto de uma mulher que até então era sombra, Clara, a irmã desaparecida de Rafael, refundada na escuridão do passado, a chave para desatar ou apertar ainda mais os nós daquela trama de segredos. Olhares se cruzaram, carregados de surpresa, medo e uma esperança quase proibida. O que ela quer? Sussurrou Marina. A resposta que nunca recebemos, Rafael murmurou, e um novo jogo começava, onde o fim do passado seria o prenúncio de uma verdade mais terrível. As peças se movem. Os laços se quebram. E o poder se mostra na escuridão onde poucos têm coragem de olhar. Prepare-se. A próxima carta será a que mudará tudo, ou destruirá o que restou. Quem você acha que realmente dita as regras dessa guerra invisível? Não perca o próximo capítulo. Clara avançou pela cozinha como se cada passo fosse uma sentença, uma promessa ou uma ameaça, não se podia decifrar qual delas pesava mais. O olhar dela era um espelho quebrado, refletindo pedaços de dor, rancor e uma determinação velada por trás da máscara cansada. Rafael permaneceu imóvel, encarando a irmã cuja ausência moldara sua vida inteira, cuja sombra pairava como um fantasma impiedoso por cima da mansão vazia de afetos genuínos. Você sumiu, murmurou ele, a voz embargada, quase um sussurro que tremia entre a acusação e a súplica. Por quê? Clara sorriu, um gesto frio e estranho que não alcançava os olhos. Para que vocês sentissem o que é ser deixado para trás. Para que aprendam que poder não é sinônimo de família. Marina, que até então ouvirá tudo como espectadora silenciosa, sentiu o chão ceder sob seus pés. A figura de Clara trazia consigo um tipo de tempestade que não se anunciava, mas que destruía tudo em seu caminho. Thor latiu. O cão de guarda não era mais um mero animal, mas um símbolo daquela casa, feroz, fiel, mas também aprisionado. Você sabe do que está falando, Clara? Rafael insistiu, buscando uma ponta de humanidade. Não é só uma questão pessoal. Aqueles segredos, aquela pasta, tudo isso é maior do que nós. Maior? Clara retrucou, o sarcasmo repentino cortando a tensão. Vocês se agarram ao que chamam de maior só para justificar suas covardias. Vocês estão todos presos em uma teia de mentiras que eu mesmo ajudei a tricotar, mas ao menos eu tive a coragem de me libertar. Ana, que permanecia encostada na bancada, observava agora com os olhos arregalados. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar numa imagem que trazia não só conflitos antigos, mas uma ferida viva e talvez incurável. O peso da ausência de Clara não era só ausência física, era ausência de verdade, de conexão, de redenção. Elias, quieto até aquele momento, deu um passo à frente. Sua voz era gelada, uma lâmina deslizando sobre o silêncio. Libertar-se? Ou fugir? Porque o que você fez foi fugir.
e deixar o jogo para os que ficaram. Para os fracos. Para aqueles que podem, às vezes, fazer o que você nunca teve coragem. Um silêncio mortal caiu sobre o grupo. Todas as máscaras se mexeram, revelando fissuras. A história daquela família, e a escuridão que a envolvia, parecia agora uma prisão que nenhum ali poderia abandonar ileso. Marina, por um breve momento, viu Rafael não como um patrão, não como um homem poderoso que comandava impiedosamente suas vidas, mas apenas como um irmão quebrado, tentando salvar um pouco de si mesmo, ou talvez, tentando se salvar. Clara virou-se para ele, suas palavras ecoando com uma força inesperada. Eu não vim para salvar ninguém, Rafael. Nem para ser salva. Eu vim para acabar com essa farsa. Para que você e todos aqui paguem pelo que fizeram, e pelo que deixaram acontecer. O rosto de Rafael endureceu, mas algo nele começou a rachar. A armadura do poder começava a ceder diante da tempestade que ele mesmo ajudara a criar. No fundo, um dilema invisível se agitava, a escolha entre manter o controle a qualquer custo, ou permitir que a verdade, mesmo devastadora, fosse exposta. Ana percebeu o olhar de Rafael desviar para a pasta aberta sobre a bancada. Ali, as provas de uma vida inteira de segredos e traições, agora não apenas ameaçavam o mundo exterior, mas ameaçavam desmoronar a estrutura interna daquela família dilacerada. E o que exatamente você quer, Clara? Rafael indagou, a voz tensa, quase implorante. Quero que você escolha, ela respondeu, a calma violenta de quem já não tinha mais medo. Escolha entre continuar alimentando esse ciclo de dor e mentira, ou destruir tudo e enfrentar o preço dessa verdade. Marina engoliu em seco. A linha entre justiça e vingança, entre redenção e condenação, tornava-se cada vez mais tênue, assimilando-se à sombra que agora os envolvia. Nesse instante, Thor rosnou baixo, um músculo tenso, os olhos fixos na porta da cozinha. Como se o cão pressentisse algo, ou alguém, que estava prestes a romper o que restava daquele equilíbrio frágil. E foi então que o som veio, passos firmes, decididos, que ecoaram pelo corredor como uma sentença irrefutável. A porta se abriu lentamente, e uma nova figura entrou no campo de visão, carregando consigo um silêncio que valia por 1000 ameaças. Um homem alto, com olhar calculista, um enigma entre todos os enredos daquele drama. Ele sorriu, um sorriso que não fazia promessas, apenas afirmava que o jogo ainda não tinha acabado, e que, talvez, o pior estivesse por vir. Achei que estavam me esperando, disse ele, com a voz baixa, poderosa. Rafael virou-se para ele, olhos estreitos, tensão pairando no ar como uma lâmina prestes a cair. Você? Sussurrou, já sabendo que aquela chegada poderia significar um novo capítulo, ou o fim de tudo. E a casa, com seus segredos e seus fantasmas, preparava-se para o que viria a seguir. Não se perca no próximo capítulo. A verdadeira batalha entre o passado e o futuro está apenas começando. O homem alto avançou com passos lentos, calculados, cada movimento um silêncio carregado de ameaças veladas. Rafael cruzou os braços, uma muralha que tentava conter o caos crescente naquele pequeno santuário de mentiras. Clara permaneceu imóvel, os olhos fixos nele, como se tentasse ler as entrelinhas da sombra que o envolvia. Quem é você? A voz de Rafael cortou o ar, firme, mas carregada de uma inquietação que não podia esconder. Toda aquela casa, feita de aparências, parecia prestes a ruir sob o peso das verdades que agora se acumulavam. Alguém que conhece o preço do silêncio, respondeu o estranho, descendo o olhar até Ana, que recuava contra a parede, o rosto pálido. E que veio cobrar a dívida. O ambiente se encheu de uma tensão quase palpável. Thor, o cão de guarda, latiu com a força de um trovão distante, mas a reação era mais um aviso do que uma defesa. Marina, ao lado de Rafael, sentiu o coração acelerar, o nó apertando a garganta. Ali, no olhar do visitante, havia algo além da ameaça, havia a promessa de uma tempestade maior do que qualquer uma já enfrentada. Você acha que pode jogar conosco? Rafael deu um passo à frente, a voz baixa, mas cheia de autoridade. Os anos de poder não o tinham ensinado a temer, mas aquele homem parecia carregar um destino próprio, obscuro e implacável. Já perdeu.
Perder ou ganhar não importa quando o jogo é exposto, replicou o intruso, com um sorriso vazio, cruel. Vocês se alimentaram da mentira por tempo demais. É hora de pagar. E ao que tudo indica, vocês ainda não entenderam a profundidade do abismo em que estão. Clara deu um passo adiante, os olhos brilhando com uma luz febril. De repente, a verdadeira natureza daquele encontro veio à tona. Não era só um desafio externo, era uma guerra muito anunciada, um duelo entre fantasmas do passado e monstros do presente. Então venha, disse ela, a voz cortante como vidro. Mostre-nos o que está escondendo. Porque aqui, hoje, vamos decidir quem realmente detém o poder. O silêncio que se seguiu foi a calmaria antes da tormenta. Elias, que até agora observava como um espectador gélido, deu um passo para trás, seus olhos carregando a certeza de que o que estava por vir os consumiria. Vocês acham que podem controlar isso? Falou o homem, tirando algo do bolso. Um pendrive, pequeno, mas que naquelas mãos parecia conter um arsenal de destruição. Aqui estão segredos que vocês nem sequer imaginam. Provas que podem acabar com todos os impérios que construíram sobre mentiras. Ana tentou se afastar, mas Clara segurou seu braço, um gesto firme, repleto de um significado que ia além do aparente. Era um pacto silencioso, uma aceitação de que o jogo virara uma roleta russa, ou se enfrentavam até o fim, ou seriam destruídos por dentro. Essa é a sua última chance, Rafael, disse o visitante, os olhos perfurando o homem que tentava se manter impassível. Ou você entrega o controle, ou eles entregam você. O que escolhe? A pergunta pairou no ar, se tornando um peso esmagador que absorvia toda a luz daquela cozinha sufocante. Rafael olhou para Clara, para Ana, para Marina, cada rosto refletindo um abismo diferente. O dilema se tornou tangível, brutal, resistir e afundar na escuridão ou sacrificar tudo para talvez salvar alguma coisa. Por um momento, o tempo pareceu desacelerar até quase parar. A respiração tornou-se pesada, e os olhares carregados de medo e determinação se cruzaram como lâminas prontas para o golpe final. E então, com uma decisão que parecia esculpida na tormenta da alma, Rafael estendeu a mão, o pendrive deslizando lentamente em direção a Ana. Façam o que tiverem que fazer, murmurou, a voz quebrando pela primeira vez, mas saibam que não há volta. Nem redenção. A casa explodiu num silêncio violento. Thor latiu uma última vez, feroz e solitário, enquanto as sombras se fechavam em volta deles como um abraço mortal. No instante seguinte, a porta da cozinha foi fechada com um estrondo, abafando o mundo lá fora e prendendo todos dentro de um momento que seria lembrado não pelo que foi dito, mas pelo que foi deixado no silêncio. Quem realmente detém o poder? Quem será sacrificado na queda? E o que restará quando as máscaras finalmente caírem? A resposta está mais perto do que se pode imaginar, e ninguém sai dessa guerra ileso. Não perca o desfecho final. A última carta será o nome da verdade. Comente de onde você assiste e se acredita no destino. O pendrive deslizou pela mesa, ecoando no silêncio como uma sentença irrevogável. Ana pegou-o com dedos trêmulos, o peso da escolha esmagando suas esperanças e seus medos. Rafael, o homem que até então comandava com um punho de ferro, agora parecia um vulto esquálido, dilacerado entre o orgulho ferido e a certeza da ruína iminente. Thor permaneceu imóvel, os olhos de fogo, como se pressentisse o fim de um reinado que ele havia protegido com latidos e garras. No ar pairava a tensão de quem sabe que, a partir daquele instante, nenhuma vida seria igual. O estranho, com seu rosto impenetrável, observava com um sorriso frio. Era o arauto da destruição ou talvez o juiz que vinha para queimar os cadáveres ocultos sob a mentira. Clara aproximou-se de Rafael, a voz baixa, mas firme como aço. Não é sobre quem tem o poder. É sobre quem está disposto a pagar o preço de usá-lo. Ele encarou a irmã, a dor estampada em linhas profundas, uma guerra interna que se anunciava sem trégua. E foi ali, naquele instante, que a verdadeira traição se revelou. Marina, até então uma peça aparentemente passiva, arrancou o pendrive das mãos de Ana com um gesto rápido e traiçoeiro. Os olhos dela, antes de submissão, agora ardiam com uma chama que ninguém suspeitava. Vocês acham que eu iria facilitar essa queda?
sussurrou, caminho traçado na escuridão há muito tempo. Eu sou a última reserva deste império. Rafael a olhou surpreso, mas não surpreso o suficiente para impedir o que viria. A mulher que ele confiara, que carregara ao seu lado como um símbolo de lealdade, estava agora do outro lado da mesa, vestindo a máscara da vingança. O silêncio se fragmentou em gritos contidos. Ana tentou se interpor, mas Marina a empurrou com força, uma batalha silenciosa que era só o prelúdio do caos que se instaurava. Clara sorriu, um sorriso que não trazia esperança, mas a fria certeza do que precisava ser feito. Vocês não entendem. O poder não está num pendrive, numa mentira, num segredo. Está na coragem de escolher o que fazer quando a escuridão te chama. Marina encaixou o dispositivo na bolsa, preparando-se para desaparecer com o que poderia ser a ruína definitiva daquela dinastia de mentiras. Elias, do lado, deixou escapar um riso baixo, cruel, como um corvo que anuncia a tempestade. Vocês acham que controle é algo que se segura com mãos firmes? Não passa de areia escorrendo, murmurou, os olhos brilhando com um ódio antigo. Rafael, pela primeira vez, viu a fragilidade do seu império refletida nos olhos das pessoas que ele considerava parte dele. E naquele instante, a decisão mais dolorosa se impôs. Chega! A voz dele era um estilhaço de esperança e desespero. Se o poder é isso, então não quero mais. Quero que tudo acabe. Clara e Ana se entreolharam, o medo e a resignação se misturando num só sentimento. Você está disposto a se destruir para salvar o que sobrou? Clara perguntou, voz carregada de ironia e tristeza. Sim. Porque só na queda podemos encontrar redenção. Ou a paz que jamais tivemos. A casa vibrava com esse novo pacto. Marina desapareceu pelos corredores escuros, levando consigo o segredo que poderia destruir ou salvar uma família inteira. O estranho, que chegará como tempestade, recuava, deixando para trás um campo minado de verdades e mentiras. Rafael sentou-se lentamente, o rosto em suas mãos, enquanto Thor, o cão fiel, pousava a cabeça no seu colo. Um silêncio denso se abateu sobre o cenário de batalhas internas e externas. Era o fim que ninguém queria, mas que todos, de algum modo, esperavam. No meio da desolação, Ana sussurrou. O peso da verdade sempre foi maior que o do silêncio. E no olhar de cada um ali, ficou gravada a certeza de que, no final, não havia vitória. Apenas escolhas, e o preço de carregar suas consequências. Se essa reviravolta te surpreendeu, compartilhe e inscreva-se para a próxima história.